Quem falou para você que ata de reunião é evidência como requisito obrigatório para análise crítica pela alta direção? Gente, papel aceita tudo. Meu nome é Reinaldo Mairink, estou aqui convidando você para tirar o sistema de gestão da sua empresa da era da zeladoria e migrar para a era da curadoria. Antes, vou pedir também para que você ative o sininho, dê um like neste vídeo para nos ajudar, se inscrevam no canal da Rink para receber todas as informações em primeira mão dos nossos vídeos com super dicas, os nossos cursos e tudo mais. Isso aí, vamos falar de um tema muito polêmico, mas um tema muito importante também. A ideia aqui não é polemizar, muito pelo contrário, é trazer luz e ajudar você, que está na implantação ou no gerenciamento do sistema de gestão, de um sistema de gestão, para você também que é auditor, seja auditor de primeira e segunda parte, e também para você que é auditor de terceira parte. Isso aí, neste vídeo eu vou quebrar um grande paradigma, que é a ata de reunião de análise crítica como requisito obrigatório. Gente, nunca foi requisito obrigatório apresentar uma ata de reunião como evidência do requisito, agora na ISO 9001, versão 2015, o requisito 93, análise crítica pela alta direção. Também é aplicado o mesmo requisito para ISO 14001 e para ISO 45001. Nunca foi requisito. Ah, Reinaldo, mas por que a gente faz assim? Porque a gente vem repetindo o modelo sem fazer uma análise crítica. E a gente vem seguindo modismos. E a gente não para refletir. Se você parar para perceber, não sei, você aí que está assistindo esse vídeo, se você trabalha numa empresa de grande porte, principalmente uma multinacional, você deve ter percebido que esse modelo aqui, uma ata de reunião assim, aquela clássica, com várias folhas, com essa capa, participantes, seguindo aqui o roteiro pelos requisitos normativos, entradas para análise crítica, saídas para análise crítica, esse modelo aqui não é factível. Como é que você vai reunir todo o corpo diretivo? Como é que você vai reunir todos os gerentes, os supervisores, todas as pessoas envolvidas para discutir em 1, 2 horas ou que seja até o dia inteiro? A diretoria da sua empresa vai ficar lá 1, 2 ou o dia inteiro falando esse qualitês. Não é assim que funciona, gente. Então, faço um convite para você, para esse modelo que vocês estão usando, fazer igual eu estou fazendo aqui agora. Jogar ele fora, porque você tem a oportunidade de migrar para uma plataforma mais moderna e mais versátil, assim como as grandes organizações já fazem. Ah, Reinaldo, mas a empresa aqui é pequena, eu não tenho profissional especializado. Não precisa, gente. Não precisa. Primeiro vamos falar o que é a análise crítica pela alta direção. A análise crítica pela alta direção nunca foi e não é um evento. Ele não é um fórum de discussão. Não se pode resumir a análise crítica pela alta direção em uma ata. Quando a organização faz isso e o organismo certificador, por meio da sua equipe auditora, continua cobrando assim, você está chancelando que em 1, 2 horas se discute toda a organização e tudo o que aconteceu. E isso abre brecha para aquelas atas de reunião fake produzidas às vésperas da auditoria interna ou da auditoria externa. É isso mesmo, gente. Eu já cansei de detectar atas de reunião que foram produzidas para atender, ou seja, como uma evidência. Só que eu sempre fui e sou muito criterioso nas auditorias, então eu sempre vou avaliando e também eu tenho uma outra característica que é de orientar. Ou seja, quando eu percebo que essa situação aconteceu, porque as auditorias que eu faço não são punitivas, são educativas, então eu oriento o auditado a não seguir por este caminho, porque ele tem a oportunidade de migrar para esse sistema de gestão, essa plataforma mais moderna e mais versátil. Concordam comigo que não tem como uma empresa de grande porte, principalmente, em uma ata de reunião, colocar todas as informações e em 1, 2 horas se discutir? Geralmente você vê lá o tempo. Quanto tempo durou essa reunião? 2 horas. Em 2 horas você discutiu tudo que tinha que ser discutido, auditoria interna, retroalimentação de cliente, resultados, os indicadores.
a marca da empresa, o impacto nos negócios, o impacto no meio ambiente, nas pessoas, em 1, 2 horas? Gente, sejamos sinceros, isso aí é inviável. Essa ata de reunião é uma ata de reunião produzida. Então faço o convite para vocês, eu vou passar agora algumas dicas, fiquem comigo até o final deste vídeo, para que vocês possam aprender, né, o modelo que eu uso na consultoria da RINC para gerenciar as rotinas. Isso daí. Então vamos lá. Então, primeira questão que eu tinha falado há pouco, a gente tem que entender o que é análise crítica pela alta direção. Análise crítica pela alta direção nada mais é do que o gerenciamento das rotinas. Isso daí, é o gerenciamento das rotinas. Ou seja, a alta direção ela tem que analisar criticamente todas as rotinas da organização. O que são as rotinas? São os fóruns de discussão, onde se discute, são os eventos da organização, as auditorias da certificação, auditorias de produto, auditorias de processo, auditorias no fornecedor, são as auditorias que o cliente faz na sua organização. Então, tudo aquilo que está dentro do contexto interno e do contexto externo, com todos os seus fatores e partes interessadas, ele deve ser discutido. Então, isso que é uma análise crítica. Agora, se na sua organização não tem uma definição correta do gerenciamento da rotina, você vai ser levado a produzir essa ata de reunião, que, me desculpem, é um método ou uma metodologia ou uma forma muito medíocre de se apresentar, até mesmo como evidência da análise crítica pela alta direção. Você pode mais, eu tenho certeza, independentemente do porte da organização, você pode mais, pode migrar para um modelo mais moderno, assim como outras companhias, outras empresas já o fazem. Então eu vou passar para você algumas dicas, como eu falei. Então essa análise crítica ela vem desse modelo de gerenciamento das rotinas. Uma empresa que não tem as rotinas bem definidas e gerenciadas, ela tende a ir por esse caminho. Esse é um caminho crítico e muito perigoso, tá? Então, por que isso aconteceu? Isso acontece, porque quem está fazendo a auditoria, principalmente os auditores de terceira parte, então eu estou aqui realmente dando um puxão de orelha, porque eu acho um absurdo continuar seguindo com esse modismo, né, essa forma medíocre de se cobrar e de se apresentar evidência por um requisito que é tão importante para a organização, que é a análise crítica pela alta direção, que é a responsabilidade, ou seja, quem vai avaliar e tomar as decisões mais importantes para o sistema de gestão da organização. Isso acontece porque é muito cômodo a equipe auditora ela cobrar simplesmente uma ata de reunião. E aí o auditado vai mostrar uma ata de reunião com algumas folhas, vai ter lá um número, uma data, as pessoas que participaram, vai seguir os roteiros, vai seguir o roteiro ali pelos requisitos, né? O 932-933, entradas e saídas, e o auditor vai olhar, fala ok, cara crachá, o famoso cara crachá. Vai anotar, porque para ele é muito cômodo anotar aquele número e dar como auditado, como avaliado, como conforme, e aí vai ser registrado isso no relatório. Então, por isso que vem se cobrando dessa forma, porque é muito cômodo e ninguém nunca se atentou para isso. Já aconteceu um caso comigo, né, em uma certa vez, eu estava até em São Paulo, acompanhando uma auditoria externa em um escritório regional da empresa, e o auditor estava me cobrando justamente essa ata. E eu expliquei para ele, olha, a gente trabalha numa companhia, você está auditando uma companhia que tem mais de 50 mil pessoas envolvidas direta e indiretamente. É um sistema de gestão que lida com mais de 50 mil pessoas, que tem mais de 20 diretores, que tem uma infinidade de gerentes, supervisores, vários escritórios, outras unidades espalhadas pelo país. Enfim, então você não vai ver uma ata de reunião, você vai ver várias atas, você vai ver vários fóruns de discussão, porque o sistema ele é discutido ao longo do ano. A análise crítica ela deve acontecer toda hora, todo dia, toda semana, todo mês. Não é uma vez por semana, não é só uma vez por mês, não é semestralmente ou, o pior dos casos, né? Uma vez por ano. Sejamos francos.
A análise crítica, então, ela é uma vez por ano. Se o auditor dá como evidência a ata, ele está certificando que a companhia analisa criticamente a organização uma vez por ano. Então, vamos lá. Você vai, né, dentro da sua organização, vai se analisar a satisfação dos clientes só uma vez por ano? Vai se analisar os indicadores só uma vez por ano? Vai se analisar o resultado ou os resultados das auditorias internas e externas só uma vez por ano? Não, gente, isso é analisado todo dia, todo tempo. Olha só, vou dar um exemplo de uma indústria seriada. Essa análise crítica ela não acontece, não é nem diariamente, ela acontece ali todo segundo, todo minuto, porque ela é uma indústria seriada. Se a organização não analisar criticamente ali todo segundo e todo minuto os resultados daquela linha de produção, ela pode estar entregando, ou seja, correndo risco de ter passado um problema, uma não conformidade, e estar distribuindo no mercado várias peças, componentes ou produtos acabados para o seu cliente com não conformidade. Ah, Reinaldo, mas a análise crítica é pela direção, não é a direção que fica ali no lado linha avaliando, não é, mas ela é responsável, então essa informação tem que ser escalada. E essa informação tem que chegar na alta direção. Agora, se você detectou o problema ali que aconteceu ali naquele segundo, daquele dia, e só informar a alta direção daí 2, 3 dias, como que ela vai tomar conhecimento para tomar uma decisão em cima disso, concordam? Então esse assunto é muito crítico, ele precisa ser melhor discutido e a gente tem que quebrar esse grande paradigma. Então, olha só, faço esse convite para você fazer igual eu fiz lá no início, joguem fora mesmo. Esse modelo aí não se usa mais, é um modelo ultrapassado e ele é um modelo que não leva a organização à melhoria do sistema de gestão. Então eu vou passar para vocês agora um roteiro de como você estruturar essa análise crítica de uma forma mais moderna, mais versátil e que vai realmente agregar valor para a organização. Primeiro ponto tem que mapear os processos. Não tem como gerenciar uma rotina de um processo que não está mapeado. Como que você vai gerenciar aquilo que você não conhece, ou seja, não tem a definição dos tempos e movimentos. Não se gerencia aquilo que você não mede, aquilo que você não monitorou, aquilo que você não mapeou, não tem como. Então, primeiro, tem que mapear os processos. Gente, que vocês façam isso desenhando à mão. Pode mapear ali, começar desenhando à mão, né? Pode usar Excel, o que for. O importante é ter esse sequenciamento. A gente chama de fio condutor no mapeamento de processo, do início até o final. Ou seja, de como começa e de como que finaliza cada processo. Primeiro ponto é mapear os processos, né? Ter ali os tempos e movimentos definidos para cada processo e as suas etapas. Segundo, é listar todas as rotinas que vão auxiliar esse processo a ele ser realizado. Todas as rotinas. Quais são as rotinas? As rotinas de monitoramento, de controle, todas elas. Então você vai listar aquelas rotinas onde o processo ele é avaliado, ele é monitorado. Então é a parte quantitativa. Depois que você listar todas essas rotinas, você desenvolve uma matriz, terceiro passo. Desenvolver uma matriz onde você vai listar essas rotinas dentro dessa matriz, só que nessa matriz pode ser uma planilha em Excel, você vai definir lá, por exemplo, qual que é a rotina, os responsáveis, local, os objetivos daquela rotina, a periodicidade, quanto em quanto tempo, e onde que aquele fórum de discussão, ou seja, aquela rotina, ela é discutida. E essa matriz, depois você vai chancelar isso aí com todas as lideranças da organização e a alta direção. Ou seja, você vai começar a definir um gerenciamento de todas as rotinas. Depois você tem que padronizar as apresentações. Por quê? Essas rotinas precisam ser gerenciadas. Você está gerenciando por quê? Porque você precisa medir o quê? Os resultados, seja intermediários ou do produto final, ou do serviço. E você vai ter que prestar conta disso para alguém, para a alta direção. Então, padronizar essas apresentações usando os modelos institucionais, né, para não ficar aquela bagunça. Então, cada um fazendo de um jeito, um põe rosa com a bolinha verde, o outro que é preto e branco, não. Então, vai lá na área de comunicação, se não tiver área de comunicação, você define os padrões dessa apresentação juntamente com toda a organização, para ter um padrão, ficar mais profissional. E detalhe, as apresentações, gente, tem que ter foco nos negócios. Gerenciar as rotinas, na hora de apresentar os resultados, não esqueçam, sejam sucintos, objetivos e foco nos negócios da organização. Ou seja, apresentem sempre ali os impactos nos negócios da organização. Associe os resultados com os impactos.
Quinto passo, treinar, capacitar as pessoas para que elas aprendam a gerenciar, monitorar essas rotinas e apresentar. Ou seja, quem é que vai apresentar esses resultados? Então, treine, capacitem essas pessoas, né? Indiquem ali quem é que vai apresentar. Nem sempre é o gestor, o líder que está apresentando, né? Geralmente dedica-se a ele, mas nem sempre, né? O líder, ele pode, o gestor pode indicar uma outra pessoa que tenha mais facilidade, por exemplo, para se expressar, para apresentar. Mas capacitem, vai treinando essas pessoas e nesse treinamento é uma forma de verificar se essas rotinas estão bem definidas, estão sendo bem apresentadas. Então faça até quando chegar no cenário ideal. As pessoas já entenderam as rotinas. Detalhe, rotina é para ser cumprida. Se padronizou, ela tem que ser cumprida. Então vamos pegar um exemplo. A reunião tem que acontecer de 8 às 9 da manhã, toda segunda-feira. Está lá na matriz. Ela não pode acontecer de 9h30 às 10h30, gente. Porque você vai bagunçar o diário de bordo das outras pessoas. Vai ter conflito de agenda e conflito de interesse também. Então, se ela está mapeada, programada para acontecer de 8 às 9, ela tem que acontecer de 8 às 9. Tá? Então, vai treinando as pessoas, elas vão se familiarizando, se disciplinando, até elas ficarem autodisciplinadas e cumprirem ali todo o programa que foi desenvolvido, tá bom? O sexto passo, você vai acompanhando. Depois que treinou, vai acompanhando essas reuniões. Né? Quando eu falo você, estou falando aí quem está à frente do sistema de gestão, quem trabalha no sistema de gestão, que tem essa função de orientar as pessoas na forma como elas vão conduzir essas reuniões, porque isso aí vai servir, né, como requisito de entrada e saída para a reunião de análise crítica. Bacana? E o sétimo passo é realizar as reuniões. Agora está todo mundo treinado, já conhece as rotinas, sabe o que apresentar, já tem um padrão e aí começa a executar essas rotinas. Então, não esqueçam, nas rotinas tem que definir as responsabilidades, a periodicidade, o local, deixar isso muito bem definido e aí a partir do momento que as pessoas começarem a fazer isso de uma forma mais profissional, com disciplina, e aí agora é só seguir o roteiro. Bacana? Reinaldo, o que tudo isso tem a ver com a análise crítica pela alta direção? Porque todas essas reuniões, sejam elas acontecendo, reuniões rápidas que acontecem ali na produção de 5 minutos, as reuniões diárias que o líder imediato tem com seus liderados, as reuniões semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais, todos esses fóruns de discussão são compõem a análise crítica pela alta direção, porque tudo isso vai sendo escalonado. A reunião que um líder de produção tem com seus operadores, ela depois vai ser escalonada. Do líder para o gerente, do gerente para o diretor e do diretor, às vezes, para os conselheiros da empresa, para a presidência. Então, isso é a análise crítica pela alta direção. É a organização sendo avaliada a 360 graus. Ah, Reinaldo, então como que eu faço? Porque se numa multinacional tem ali uma infinidade de reuniões, gente, aí que é o pulo do gato. Aí que é o pulo do gato. Quando eu falei jogar fora aquela ata de reunião, porque você está apresentando algo que você fez para cumprir um protocolo. Não é melhor seguir esse roteiro e aí quando o auditor te cobrar, você mostrar para ele que existem vários fóruns de discussão, ou seja, você vai mostrar para o auditor essa matriz e aí vai mostrar para ele como que é feito. Por exemplo, como que se discute a produção? Olha, tem várias reuniões na produção. Como é que se discute o comercial? Tem várias reuniões no comercial. Como é que se discute, por exemplo, a auditoria interna? Olha, a gente tem um fórum de discussão. Depois que termina a auditoria interna, a gente faz um convite para todas as lideranças e a gente apresenta. Bacana, retém essa informação documentada, ela é uma entrada para análise crítica pela direção. E depois você vai subir. Se a alta direção já participou lá naquele fórum, concordam que ali naquele dia já está sendo discutido uma das entradas que é os resultados de auditoria interna? Mesma coisa para auditoria externa. A mesma coisa para reclamações, ou seja, retroalimentação do cliente. A mesma coisa para o desempenho de produto ou do serviço. E por aí vai. Então você vai usar esses fóruns de discussão e mostrar. Agora, por que o auditor não cobra isso? Porque isso gasta tempo. Então convencionou-se, né? E tem gente que acha que é obrigatório ter ata de reunião e não é. Você mostrar uma ata de reunião. Só que isso é uma forma da era da zeladoria.
eu estou convidando vocês para migrar para a era da curadoria, seguindo esses passos, do mapeamento dos processos até a realização de todos esses fóruns de discussão. Se você gostou e quer aprender como que você vai migrar e jogar fora essa plataforma, essa metodologia que você está utilizando, que, convenhamos, você sabe que não agrega valor nenhum, e migrar para uma plataforma, para uma metodologia mais moderna, que vai agregar valor, que vai dar condições para que realmente a alta direção possa analisar criticamente o sistema de gestão, faço o convite para você, vou deixar na descrição desse vídeo a minha agenda. Você tem 30 minutos gratuitos comigo, você pode marcar e eu vou te mostrar lá nessa reunião gratuita como que a gente vai transformar o que você está usando hoje como ferramenta, essa ata de reunião impressa, em um modelo moderno, versátil, que é o modelo utilizado nas grandes companhias, que são referências nacionais e internacionais. Isso aí, gente. Vejo vocês lá na reunião de 30 minutos. Um abraço, até o próximo vídeo.